Alô, Olá, bom dia. bom dia, consegues ouvir-me? Está tudo bem? Consigo ouvir perfeitamente. Vamos entrar live em 33 segundos. Estão aqui a dizer-me alguma coisa? Exatamente. Ok. Estou bem. Sai da sala, entra na sala. Pá, é estranho porque Opa, estou estavas a ver nervosa. visto, pá, pronto, é porque há bocado tínhamos 30 pessoas e agora temos 5. Então vamos esperar, não é? Um bocadinho. Pois, Irina, Alexandra, sei que me estão a ver também. Eu vou dar aqui um pequeno compasso de espera. Queria ver se conseguia tirar o raio do som do. Ok, espera aí, estamos quase a entrar. Ok, estamos live e vamos dar também aqui, à semelhança do que fizemos antes, vamos dar aqui um pequeno compasso de espera para que as pessoas saiam de uma sala, entrem noutra. e não se percam no caminho. E que não se percam pelo caminho. Puseram há há umas setas pelo caminho. Não. Eu acho que isto, ao terceiro painel do dia, a coisa já estará. Sim, sim. Se entretanto não ficamos todos com uma tendinite de estar a carregar, a abrir sessão, fechar sessão. Bom dia, Marino, como estás? Estou bem, estou ótima, estou muito feliz por estar aqui. Então, vamos então, vamos então avançar. Ok. Olá novamente, bem-vindos. Marine Antunes, em 2003 recebeu o diagnóstico, linfoma não Hodgkin. Tinha 13 anos e passou depois por aquilo que nenhuma criança ou adolescente deve passar. Ciclos de quimioterapia, dezenas de sessões de radioterapia. Uma vida inteira pela frente e um cancro no caminho. 10 anos depois, já em remissão, Marine Antunes achou que a experiência pessoal, a dela e a da sua família, de dor, de angústia, de dúvidas, de incertezas, podia ser abordada de outra forma. A rir. Em 2013, criou o projeto Cancro com Humor, que ajuda a ultrapassar uma provação terrível recorrendo às gargalhadas. Através da arte e do humor, transmite uma mensagem de força que é tão necessária. Não se ri do cancro, nem se ri das pessoas com cancro, nem se ri dos cuidadores. Ri-se com eles e fala-os rir. Escreveu crónicas, livros, dá palestras, participa em conferências, inspira muita gente. Fala dela e daquilo por que passou de uma maneira que os doentes e cuidadores se revêem, sem tirar o peso e a seriedade, mas com mais boa disposição do que drama. Marine sabe o que é ter cancro, sabe o que é ser cuidadora, sabe também o que é perder alguém. E sabe fazer rir. Olá Marine, bem-vinda. Olá, Marina, eu gosto, estou emocionada com a tua apresentação e não vou fazer rir ninguém. Sou uma fraude porque estou emocionada. Muito obrigada pela apresentação. Sim, é mesmo Olha, isso. eu quero muito ouvir-te, Sim. queremos muito ver-te numa apresentação. Eu, entretanto, eu já te conhecia, já conhecia o teu trabalho. Já me tinha cruzado com algumas coisas que tinha feito, mas naturalmente fiquei muito entusiasmado com a ideia de podermos conversar um pouco. Boa. Mas quero sobretudo ver-te num formato um pouco diferente daquele que tu estás habituada. Portanto, tu hoje não vais ter público, portanto tens-me a mim. É Portanto, verdade, é o público mais bonito que já tive, não é? pronto, portanto, eu sei que tu não fazes stand-up comedy, Não, exatamente. isto não é um espetáculo, é Exatamente. uma partilha pessoal, mas que faz rir, e ainda bem. E, portanto, as punchlines que tiveres e os momentos, portanto, ter-me-ás a mim para aferir a sala, que é uma coisa que quem faz rir os outros precisa muito e precisa de E é público. uma pressão terrível para ti, porque podes não estar a achar interessante ou não estás a achar graça nenhuma, mas sentes uma pressãozinha. Mas antes Não, de mais, diz. deixa-me só agradecer muito estar aqui neste webinar, é mesmo uma honra, não é? E eu só tenho pena que, por conta das circunstâncias, não possamos estar juntos. Por isso, nós sabemos que este evento não terá pausa para o croquete e é uma coisa que me está a afligir muito, porque gosto muito daquela, sabes, aquele momento em que nos juntamos todos e é isto que eu faço, quebro o clima. Não, mas é uma honra estar aqui, é muito difícil falar de cancro com amor e obrigada por teres defendido tão bem. Não é? Porque eu juntei dois tabus, cancro ainda é tabu e humor também. E juntá-los num só é um bocadinho lunático e estranho e diferente. Por isso é muito importante ter alguém como tu que compreende, não é? Olha, eu quero muito ver-te ao vivo e a fazeres aquilo que tu fazes tão bem e as pessoas que nos estão a ver também, e acredito que muitas das pessoas que nos estão a ver
todas as gargalhadas que tu lhes deres saberão muito bem. Mas há uma pergunta que eu gostava muito de fazer. Sim. Quando consegues arrancar uma gargalhada a alguém que já não ri há muito tempo, isso faz-te ganhar o dia? Faz-me ganhar o dia e justifica esta luta inglória também do cancro com o humor, sabes? Isto é tão difícil de fazer, é tão difícil para mim expor-me e as pessoas dizem, mas tu estás tão à vontade. Não, não estou assim tão à vontade, porque é de facto um exercício muito complicado para mim, às vezes falar das minhas dores, e nós falávamos um bocadinho nisto. Há momentos em que me apetece falar sobre situações e há momentos que não. Há momentos em que me é mais fácil e há momentos em que me é mais difícil. Se eu tiver que TPM, por exemplo, é terrível para mim, porque tenho... Não, mas é mesmo, isto é mesmo verdade, fico alterada, com as hormonas todas alteradas e há histórias que me... Eu posso contar a mesma história 1000 vezes e nunca a conto da mesma forma, nem nunca a sinto da mesma forma. Mas quando há esse riso, há esse alívio que eu sinto, a pessoa do outro lado sente-se mais aliviada, e o humor é isto, o humor é desconstrução, é tu falas de uma realidade, enquanto tu utilizas o humor, é como se tu partisses o problema aos pedacinhos, não é? E depois voltas a juntar, mas num tom diferente. Então o problema é um bocadinho mais pequenino e então tu és um bocadinho mais feliz. E é essa a minha missão, é relativizar. E relativizar não é ser leviano, e obrigada por teres dito. Relativizar é uma opção, é uma escolha, é uma forma de estar na vida. Ou isso, ou endoidecemos, não é? E eu prefiro rir-me das minhas desgraças do que abraçá-las e viver só com elas, percebes? E sem entrar no campo perigoso e pernicioso da pseudociência, e hoje teremos a oportunidade de falar várias vezes sobre isso com alguns especialistas, mas uma coisa sabemos, é que a boa disposição ajuda e pode ser um fator determinante na recuperação de um doente. É óbvio que há muitas coisas que influenciam a recuperação de um doente, e há pessoas ao longo do dia de hoje muito mais habilitadas para falar desse assunto do que eu, mas eu creio que todos os profissionais de saúde que passaram por aqui concordarão que um doente que leva isto com... Podes ter certeza, sim. Sim. Olha, então, eu sou uma assistência, eu estou sentado... não faças pressão, não sei, não tornas isto mais difícil. Faz-me rir. Pronto. Ai, oh, isso é pior, isso agora é a pior coisa que se pode fazer. Não, mas deixa-me só dizer que é mesmo isso, é mesmo verdade. O sentido do humor ajuda-nos de facto a tornar-nos as coisas mais leves. Eu posso só dizer que quando eu estou muito triste, e isso é só uma parte, quando eu estou muito triste e muito deprimida, eu perco apetite. E na altura eu precisava ter um peso mínimo para conseguir fazer os tratamentos. A dose que me era receitada, eu precisava ter um peso mínimo, porque estava muito magra. E lembro-me da minha médica dizer-me, leva isto a brincar, tipo, está bem disposta, faz a tua parte, porque de facto, quando uma pessoa está bem disposta, tem mais apetite, e isto muda tudo. E eu lembro-me de sentir esta pressão de que eu decido a forma como isto tudo se vai resolver. Mas deixa-me só contextualizar, só para as pessoas perceberem como é que isto tudo como é que isto tudo começou? Exatamente. Eu, até aos meus 13 anos, a minha vida corria maravilhosamente bem. Eu era uma excelente aluna, aliás, era aluna de quadro de excelência, tinha 5 a todas as disciplinas. Tinha um cabelo enorme, comprido, imagina, que eu adorava. Era atleta de alta competição, tinha acabado de ganhar algumas competições, por isso estava na fase mais feliz. Que modalidade praticavas? Karaté. Fazia karaté desde os 6 anos, exatamente. Estava na fase mais feliz da minha vida. Tinha um feitio assim muito afinado, achava que tinha sempre razão. Era uma característica da minha personalidade. A sério que eu cheguei a julgar que seria convidada para governar este país, porque não, ainda estou à espera. Mas, e em caso de dúvidas aplicavas o karaté? Exatamente. Até que de repente as coisas mudaram. Comecei a ficar muito cansada, perdi muito peso. Sem energia, sem vontade de bater nas minhas irmãs, foi algo também que eu percebi, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, e de repente tive uma paragem respiratória e sou internada de urgência. E fui então diagnosticada com linfoma não Hodgkin, e na altura quando eu fui internada... tinhas 13 anos, foi no Sim. Hospital de Leiria. Foi no Hospital de Leiria, na altura não havia cama para mim, eu tive uma semana em Leiria à espera, e na altura quando fui diagnosticada tinha 5 centímetros a mancha, e 5 dias depois já tinha 11 centímetros. E quando fui para Coimbra, tinha então um linfoma de 11 centímetros que estava alojado no meu mediastino a 1 milímetro do coração. E claro
que no momento em que isto acontece e que tu não estás nada à espera, não é? E eu era uma miúda extremamente saudável, cai tudo. E eu não estou aqui a querer dizer que não é difícil, mas curiosamente foi muito óbvio para nós, enquanto família, que o humor seria o nosso principal aliado. Nós a minha família tem esta particularidade e sem dúvida que eles foram fundamentais no processo, de nos rirmos das nossas desgraças e percebemos que esta seria a nossa forma de estar. E só para tu perceberes como é que funciona a minha família, como é que isto pode acontecer numa família. Antes de eu ficar internada, apesar de estar a viver esta fase tão boa, a nível pessoal, mas a verdade é que antes de eu ser internada e ser diagnosticada com cancro, o meu pai ficou desempregado. E eu venho de uma família humilde, o meu pai é pedreiro de profissão, a minha mãe é empregada de balcão, somos 3 filhas, por isso, naturalmente, que o desemprego é desesperante, não é? É uma situação difícil. E nós estávamos à mesa de jantar, isto foi rigorosamente assim, Paulo Farinha, que tudo aquilo que eu digo é absolutamente real. Estávamos à mesa de jantar, os meus pais, ainda me lembro o que é que estávamos a jantar sopa, já para nos preparar para o que aí vinha para o desemprego, e os meus pais dizem, meninas, temos uma coisa para vos dizer, o papai está desempregado. E eu e as minhas irmãs ficámos com uma cara fechada, a olhar umas para as outras, as 3 a estudar, e a minha mãe, ao ver esta nossa atitude, olha para nós e diz-nos isto exatamente assim. Eu não estou a perceber essas caras, estão aí com as caras fechadas, todas preocupadas. Então vocês não são vocês, que andam sempre a dizer, ai, quer ser magra. Eu estou-vos a fazer um favor, acabou-se a carne. E nós, juro-te, eu lembro-me de estar a comer, rimos, tipo, mas que nem perdidas, mas quem é que diz isto? Acabou-se a carne. E naquele momento, tão gigante, não, mas aquele momento tão gigante, acabou por ser um momento de gargalhada e a minha mãe ensinou-me a minha máxima, ensinou-me a maior lição da minha vida, que é, tu não decides tudo aquilo que te acontece, mas decides sempre como reagir àquilo que te acontece. E esta foi a nossa fórmula, este foi o nosso segredo. E quando veio o cancro, eu percebi, o desemprego não foi a fase mais difícil. As tuas irmãs são mais velhas ou mais novas do que tu? São mais velhas, as minhas irmãs são mais velhas. Tu eras a mais pequenina? Sim, e o que tornou tudo mais complexo. Uau. E sabes que eu, como irmã mais nova, já ganhava muitos pontos, porque era só por ser a mais nova. Então, a mais nova com cancro, nunca mais aquelas jovens comeram um último pedaço de chocolate, nunca mais. Não há, ainda hoje, aos 30 anos, quando sobra alguma coisa, vem para sobreviver. É para ti. Sempre. Mas estou a pagar isso nas ancas. Mas pronto. E sabes que esta forma de... Os meus pais são muito assim, e então eu tive muita sorte e percebi isto, que para mim, Paulo, o humor é o maior ato de amor. E também percebeste aí que, quer dizer, o desemprego, quer dizer, comparado com a relativização. O cancro, claro. E talvez, tenha assumido desde muito cedo esta forma de olhar, exatamente como o doutor dizia, o copo meio cheio. E sou irremediavelmente a pessoa mais positiva do mundo. E em todas as histórias havia esta escolha, sabes? O doente às vezes está lá em casa, esquece que pode escolher, tu podes escolher como reagir. Deixa-me só contar esta história que eu acho deliciosa. Quando o cabelo começou a cair, efetivamente é uma fase muito difícil, porque quando tu ficas careca, no fundo, a oficialização que estás doente. E é uma coisa muito difícil, eu tinha o cabelo muito comprido, tinha 13 anos, e é terrível essa fase, porque havia cabelo por todo lado, nas almofadas e tal, na comida, em todo lado, estás a comer sopa, pensas que é sopa de nabiça, mas não, é cabelo, é tudo, é absolutamente terrível. E nós tivemos a péssima ideia, na altura, foi uma má escolha, de irmos cortar o meu cabelo ao cabeleireiro da minha aldeia. E eu fui a primeira ave rara da minha terra a ter cancro. Pelo menos que soubesse, imagina, não é? Eu ainda hoje, ninguém sabe o meu nome. Eu sou a miúda do câncaro, que é assim que se diz lá. A miúda do câncaro. E tivemos a péssima ideia, mas também nunca tínhamos vivido esta situação, fomos cortar o cabelo em hora de ponta, que é antes da missa, quando as velhotas vão fazer permanente, estás a perceber? Epá, terrível, todo o contexto terrível, nunca a cabeleireira tinha cortado o cabelo a ninguém com cancro, e estou lá a ouvir os comentários enquanto me é cortado o cabelo. Esta é a miúda do cabelo. Sabes? Terrível. E, entretanto, o cabelo está a cair, a cabeleireira, coitada, a fazer aquilo que podia, e eu estou, efetivamente, quando eu fico careca, olho para o espelho, lembro perfeitamente desta sensação, com a coragem que me era possível, a chorar que nem perdida. E olho para o espelho, naquele momento, e apercebo-me de uma coisa completamente chocante, que ainda não tinha-me percebido. Eu olho para o espelho
e, caraças, tenho uma orelha maior que a outra. E isto, juro-te que é esta. E tu, qual é esta, Cabana? E lembro-me de estar chocada a dizer, mamãe, como é que é possível que eu tenho uma orelha maior que a outra e ninguém me diz nada? E eu em pânico. Olha para a minha orelha, o raio do Dumbo, né? E agora o Dumbo tem ganho. E a minha mãe aflita a dizer, ai filha, pronto, sim, realmente. Agora para de olhar para a minha orelha, Paulo Farinha, vou fazer assim. Eu agora não consigo parar de fazer. Não, eu sei, é esta. E a minha mãe a dizer, oh filha, está bem, mas se calhar não é isso que se nota, é mais o facto de estás careca. E eu, claro, que eu tinha plena consciência, e isto tem a ver com a relativização e com a escolha de perspectiva. Eu escolhi a orelha para a minha pequena grande tragédia, estás a entender? Eu escolhi focar-me num problema que não era problema, que é a minha orelha maior que as outras, maior que a outra, ao invés de focar-me no facto de estar careca. É como se dissesse, ok, isto é o meu grande problema e o cancro é só o cancro. E isto para mim foi muito importante, foi colocar o cancro não como prioritário na minha vida, e isto é muito importante, relativizá-lo e pensar, ok, isto é só uma fase e não há de ser o problema maior da minha vida. E naquele momento estava verdadeiramente a chatear mais o facto desta orelha. Mas isto são pequenas histórias e são pequenas escolhas que no momento fazem toda a diferença. E quando eu fiquei careca, e foi muito difícil, a minha grande preocupação era encarar os outros. E eu tenho a certeza que as pessoas se vão identificar com isto. Para mim, e eu não sei se tinhas essa pergunta preparada, mas vou já responder. O mais difícil de ter cancro não foi lidar com o próprio cancro. Isto é absolutamente verdadeiro. Para mim, o mais difícil de ter cancro foi lidar com as outras pessoas. Com os olhares, com os comentários, com os cochichos, com falarem. Quando eu ia a algum lado, por exemplo, com a minha mãe, as pessoas perguntavam por mim à minha mãe, comigo ao lado. Isto é absolutamente inacreditável. Juro-te. Então, Jacinta, como é que está a tua filha? E eu ao lado a pensar, eu ainda falta. Sou eu a minha orelha. Eu sei responder essa. E isto foi muito difícil, os comentários, as coisas que eu ouvi, porque as pessoas depois dizem, as pessoas não sabem o que dizer a um doente com cancro. De facto, é uma pergunta que me fazem muitas vezes, o que é que se deve dizer a um doente com cancro, como é que eu reajo a... E é com normalidade e tranquilidade. E vou contar esta história também. Isto é verdadeiramente real. Quando eu recebi muitas visitas, felizmente. Tenho uma família gigante, enorme. E às vezes recebi visitas de pessoas que eu nem conhecia. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa, desculpa interromper, deixa-me dizer-te uma coisa, não percas o linha de raciocínio, mas só para te dizer que, entretanto, estão a chegar questões, pronto, que eu irei colocar, e quem se está a colocar e quem nos está a ver, eu irei colocar as questões, e já são umas quantas. Portanto, ok. A questão, isto só para dizer que a tua questão do não ter público, pronto, olha, além de... Então, se calhar, se quiseres, não contesta... Não, conta, porque de certeza que dará aso a novas questões. E eu vou sempre dar prioridade às questões das pessoas. Ok. É só por esta questão do preconceito e da dificuldade que é lidar com os outros e como a nossa postura muda tudo. Eu estava em casa e recebi a visita de um primo meu que me foi visitar a casa, muito aflito. E que me diz, então, cachopa, como é que tu estás e tal? Ouvi dizer que estavas doente e não sei o quê, E eu sei, estou bem, pronto e tal. E a pessoa, e isto acontece muitas vezes, quer-te consolar, quer-te dar uma palavra de conforto. Então a conversa foi esta. Então, e diz-me lá, onde é que tu tens a coisa, o isco, que é uma coisa horrível, não é? Não dizer as coisas pelo nome, mas pronto, isso são outros 500. E eu, o cancro, tenho no mediastino. Então, mas dá para operar? Eu, não, é inoperável. Pois, então, né? Transforma-se em fantasma e diz-me isto. Logo. Então, tinha aqui uma para dizer, mas agora... então, pois, porque realmente, se o cancro fosse no braço, arrancava-se o braço, né? Se fosse na perna, arrancava-se a perna, né? Pois, agora assim, se calhar vais morrer. Pois, ficámos ali os dois, pois. Isto aconteceu. Então era isto. Eu na altura não me ri, mas eu pensei, um dia vou estar num webinar a falar para o Paulo Farinha e para outras pessoas que eu não consigo ver e vou-me rir disto. E este confronto e tu tens de ter um estofo muito grande para conseguir lidar com estas abordagens. E na altura não tinha. Tu também aprendeste que
não há formação, e ninguém recebe, sobre como lidar com um doente com cancro. A não ser que sejamos cuidadores, mas não sabemos bem o que dizer. Não. E, portanto, ficamos ali um bocadinho atrapalhados, sentimos que queremos dizer qualquer coisa, mas, e às vezes, em caso de dúvida, o melhor é ficar calado. Recomenda-se. E é curioso, estamos a dizer isso, porque isso vai ao encontro de uma questão, que colocaram aqui, que uma pessoa colocava, que era como é que tu respondias às pessoas quando elas te perguntavam como estás? Porque é uma pergunta que parece básica de fazer, mas quem tem uma doença crónica... Sabes que essa pergunta é deliciosa, obrigada pela pergunta, mas as pessoas não perguntavam como é que tu estás, e eu falo sobre isto, as pessoas perguntavam, queriam falar do cancro, mas as pessoas não dizem a palavra cancro. Há muita dificuldade em dizer, então as pessoas, ao invés de perguntar diretamente como é que eu estava, tão simples quanto isso, ou perguntar diretamente como é que eu estava em relação ao cancro, as pessoas usavam outras palavras. Eu adoravam perguntar como é que estás em relação ao teu problema. E é uma coisa que eu detesto, porque eu penso assim, problema aqui financeiro é grave, e se quiseres podemos falar sobre isso, mas tu tens que perceber que o problema é cancro. Ou a pior de todas é como é que estás em relação ao coiso. Ai, o coiso. O coiso. O coiso é cancro, Paulo. O coiso é cancro. E isto há toda uma ginástica mental. Eu sou extremamente direta, extremamente despachada. E estes subterfúgios e estas meias palavras tornam tudo muito mais assustador. Porque quando eu não consigo falar contigo sobre o assunto, é porque o assunto é grotesco, percebes? As pessoas põem... É dar um poder ao cancro que eu não quero que tenha. Tu ao início, temos uma nova questão. Aliás, temos várias. Tu ao início tentaste esconder que estavas doente. Chegaste quer dizer, enfim, numa aldeia pequena, careca e com uma orelha maior do que a outra. Não, claro que não. Eu agora Nunca. não vou conseguir perder esta. Portanto, admitiste imediatamente. Isso Claro. para ti nem fazia sentido outra coisa. Nem fazia sentido outra coisa. Falávamos em casa abertamente sobre isto, foi muito importante. Logo depois do diagnóstico, quando eu voltei a casa para fazer as malas, estávamos a jantar. Todas as minhas histórias da minha família acontecem à mesa. E lembro-me da minha mãe, estávamos todos com uma cara assim, zangados e tristes, e eu extremamente preocupada porque me ia embora, não é? E a minha mãe deu-lhe... Opa, não te sei dizer. Sabes que durante o ano eu ia e vinha quando tinha alta, foi assim, fui entrando e fui saindo. Eu tenho certeza que se a tua mãe estiver a ver, ela vai intervir a dizer exatamente o número de dias que estiveste internada, porque é isso que os pais definem. Sim, exatamente. Se a minha mãe me estivesse a ouvir, dizia, ai filha, então não sabes que foi no 23 de setembro que tinha, estava a chover, não vai. Tinhas uns sapatos azuis. Os sapatos, não, juro da minha mãe, sabe o que é que eu comi no primeiro dia de diagnóstico, é assim uma coisa chocante. Mas eu lembro-me de estarmos à mesa e da minha mãe dar um murro na mesa, mas um murro, Paulo, não é uma expressão, dar um murro na mesa e dizer assim, ouça uma coisa, nesta casa ninguém vai morrer de cancro, quem manda aqui sou eu. Isto foi verdade. E este murro na mesa de, se eu morrer disto, vou ficar toda a minha vida de castigo, é bom que este murro na mesa, esta forma de falar sobre isto, filha, isto não há de ser o pior que te vai acontecer na vida, vamos lá, este despacho, sabes, também muito campónio, muito nosso. E o humor é isto. Isto não é piada, isto é atitude. E o humor é atitude. E sempre que tu te rires, e sempre que tu brincas, e sempre que tu dizes as coisas e chamas as coisas pelos nomes, é como se tu ganhasses um bocadinho. Sabes, é que dá-te dignidade, do género. Tu estás-me a lixar, mas eu ainda me estou a rir disto. Olha, a Cláudia Tavares, uma das nossas, eu ia dizer ouvinte, mas é alguém que nos está a ver. Olá, Cláudia, bom dia. Escreveu o seguinte: sou cuidadora e identifico-me com essa forma de estar, mas as pessoas não percebem isso. Na perspectiva de alguns, deveria estar triste e falar do tema como se o mundo fosse acabar. Mas sei que a energia positiva ajuda no bem-estar da minha filha. E a Cláudia termina dizendo que não te conhecia, mas que está a adorar este live. Quando tu sentes que tocas a vida de alguém, neste caso tocaste a vida da Cláudia Tavares, o que é que isso te faz? Não te vou perguntar como é que te sentes com isso, é óbvio que te sentes bem, claro, não te faz sentir mal com uma coisa destas, mas isso enche-te de alguma forma. Lembras-te da primeira vez que tiveste essa sensação? Lembro-me, e foi...
Opa, em primeiro deixa-me só dar um beijinho à Cláudia e dizer isto. Sempre, a minha mãe fazia-me rir muito no hospital, sorria muito, e quando eu vejo a minha mãe a rir, e quando eu via a minha mãe a rir, sabes o que é que eu pensava? Pá, isso se calhar não está assim tão mal porque a minha mãe ainda está a rir. E estava, mas aquele riso tranquilizava-me. É como se a minha mãe fosse o barómetro de como é que as coisas estão a funcionar, sabes? Se a minha mãe está bem disposta é porque isto vai ser possível ultrapassar. Por isso é que... É um ciclo, não é? Portanto, é um ciclo. E eu fui cuidadora também e todos os dias tinha um sorriso para trazer e volto a dizer esta frase, o humor é o maior ato de amor. E quem está internado no hospital, garanto-vos, não quer a conversa, o drama. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é desse power, dessa energia, dessa boa disposição. A primeira vez que me disseram uma coisa destas, ou talvez tenha sido a vez que mais me marcou, foi mesmo no início. A minha primeira palestra desmontou-me completamente. Foi um enfermeiro, que isto foi para enfermeiros, e o enfermeiro no final quis falar e tinha perdido a filha com 2 anos, com cancro, há 3 anos talvez, e isso foi a primeira vez que consegui sentir paz a falar sobre este tema. E aqui não teve nada, e isto, eu não consegui dizer mais nada, no final da palestra acho que demos um abraço de 10 minutos, mas foi quando pensei, sabes que o Cancro com Humor sofre muitas críticas e eu passo a minha vida a defender o meu trabalho. É que ouves? Olha, posso dizer que as primeiras notícias que saíram do Cancro com Humor e às vezes há uma falta de tato e da forma como se... a miúda que se ri do cancro ou uma coisa assim. Então as pessoas não procuraram saber sobre o que é que eu fazia, até achavam que eu não tinha cancro. Então eu recebia centenas e centenas de comentários a dizer se tivesses cancro não falavas sobre isso, não precisas morrer de cancro, coisas assim. Pois, porque as redes sociais depois têm essa são coisa. Lindas. São e eu tenho que saber, mas também tem a ver com este ensinamento. Eu consigo dividir as coisas e perceber que os ataques não valem mais que as coisas positivas que eu trago. Sabes que há pessoas, que isto já me aconteceu mais do que uma vez, pessoas que estiveram na minha palestra sem cancro, foram porque foram convidadas, acompanharam alguém e que me mandaram mensagem e tiveram, anos depois, ou algum tempo depois, cancro, ficaram doentes e que me disseram, graças a Deus que eu fui à tua palestra, e isto, eu não estou a querer parecer presunçosa, peço desculpa se parecer isso, isto acontece, esta é a magia do Cancro com Humor. Ainda bem que eu fui à tua palestra, porque quando fiquei doente, a minha postura foi automaticamente diferente. E tu nunca sabes onde é que... Tu estás a ver uma talca, a ver um evento, e tu nunca sabes... Se calhar naquele momento não te serve para nada. Mas antes, mais tarde, pode só te dizer que eu antes de ficar internado, um ano antes, o Pedro Tochas, que eu nunca conheci pessoalmente, eu falo dele sempre, foi à minha escola falar sobre o humor como ferramenta, o humor como salvação, na questão do bullying, da adaptação, que ele passou algumas questões. E quando eu estava internada, eu pensei tanto naquilo que tinha ouvido, sabes? É interessante, nunca pensei que depois aquilo... Marine, deixa-me... falta 1 minuto e 40. Não. É verdade. Falta 1 minuto e 40 e, portanto, deixa-me só dizer isto muito, muito rapidamente. Pronto. Queria te perguntar se há alguma coisa que tu queiras dizer e queiras partilhar connosco. Eu depois vou precisar de 30 segundos no final, portanto, tens... Olha, muito rápido. Em primeiro lugar, uma mensagem de esperança. Tu é que decides a forma como contas a tua história e podes escolher ser feliz. Eu lembro perfeitamente de pensar, eu não quero um dia olhar para trás e ter só memórias infelizes desta fase. Por isso, tu podes contar a tua história. Eu também fui muito feliz com cancro. Eu tive muitos momentos de amor e de humor e ainda bem que escolhi isso. Quero só dizer que o livro Cancro com Humor 2, o primeiro já escutou, felizmente. Este é o meu segundo livro, é um livro escrito por mim, que eu envio para a casa das pessoas, basta as pessoas enviar-me um e-mail para cancrocomhumor@gmail.com e sou eu mesma que envio um livro e é um livro que me é muito, muito querido, é a minha obra preferida e é escrita por mim, dedicada por mim, enviada por mim. E obrigada por me dar essa oportunidade. Não tenho tempo para ler um certo, mas o Júlio Magalhães diz que é bom. Gostaria muito que tivesse tempo de fazer. Há 4 questões que ficaram por entender e eu peço desculpa às pessoas que as colocaram, mas eu gostaria de dizer que podem seguir a Marine Antunes nas redes sociais, podem enviar um e-mail para o e-mail que ela acabou de dar. Tenho a certeza que a Marine terá todo o gosto em responder. Claro. Muito obrigado, Marina. As tuas palavras são uma inspiração. É uma partilha real de quem viveu isto na primeira pessoa, não é um espetáculo, e isso é a forma mais bonita que tens de partilhar a tua vida e nós sentimos-nos muito gratos por isso. Muito obrigado, Marina. Obrigada. Até já. Encontramos-nos na próxima sessão e
Até já a quem nos está a seguir.